Bom, gente, primeiramente, eu estou muito feliz porque hoje a gente está iniciando um projeto que não é novo e vocês vão saber um pouquinho por quê. E esse é o podcast Vitality com Francine Fafan. Prazer. Vocês vão poder me conhecer um pouquinho mais ao longo do tempo. E eu espero poder trazer para vocês aquilo que eu acho interessante, que é cuidar de corpo, mente e espírito. Eu acho que é tudo aquilo que fortalece a gente para a gente poder viver nossos dias melhores aqui na Terra. E eu tô com dois. Na verdade, uma é uma convidada muito especial. E o outro, na verdade, não é um convidado porque ele também é um idealizador desse projeto, que é o Fernando e a Ana. Ana Félix, Ana Paula Ana Félix. Paula Félix. Fernando E Bitatti. o Fernando, mais conhecido como Fernando Vitality, né? E que acabou que nós conversando, conversando, nós descobrimos muitas coisas em comum. Então, como o mundo é pequeno, e para começar, como nós somos pessoas cristãs e nós queremos que Deus esteja à frente de tudo na nossa vida, a gente vai começar uma oração que a Ana Paula vai oferecer para a gente poder abençoar o trabalho nosso. E, e a gente espera que vocês também possam se unir a nós neste momento em oração, para que a nossa família seja abençoada, para que a família de vocês também seja abençoada e que esse projeto ele dê muitos frutos, mas frutos bons com a bênção de Deus na nossa vida. Ana, obrigada. Ana Paula, você faz oração pra gente? Faço, e eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Mas vamos orar, né? Uhum. Agradecer ao Senhor. Pai querido, nós queremos neste momento te agradecer, primeiramente, por mais um dia de vida na qual o Senhor nos concede. Senhor, eu quero te convidar, Espírito Santo, a se sentar nesta cadeira que ainda está vazia, mas que é o seu lugar para estar conosco e tomar o primeiro lugar deste podcast, primeiro lugar deste projeto idealizado pelos teus filhos. Senhor, que tudo que seja falado aqui seja guiado pelo teu Espírito Santo, que as nossas experiências, as nossas capacidades no sentido de conhecimento por estudos venham alcançar vidas que vão assistir este podcast. Senhor, que o Senhor venha alcançar com eles, que eles venham ver em nós algo especial, não porque nós somos especiais, mas porque nós estamos entregando a Ti, crendo que o Senhor tem o poder de todas as coisas, o controle de todas as coisas, e tudo é para Ti. Senhor, se faça presente, nos use como ferramentas para alcançar pessoas no sentido de corpo, alma e espírito. Que tudo seja para a glória do teu santo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Imagina. Bom, antes de dar continuidade, a gente precisa agradecer, né? Agradecer as pessoas que tornaram isso real, as pessoas que nos ajudaram. E eu acho que a gratidão é o principal. Nós temos que acordar com gratidão. A nossa vida ela flui muito melhor quando a gente é grato, né? Então, primeiramente, a Cimei, a dele, que é assessora de imprensa aqui em São José, que fez com que eu conhecesse o Ismael aqui do Estúdio 78, que entrou nessa parceria comigo. Então, a gente, a partir de hoje, vai poder levar muito conteúdo bacana para vocês. Conteúdos polêmicos, conteúdos que vão ser bênção, conteúdos, mas com certeza sempre vai agregar na vida de vocês. Então, Cimei, um beijo. Ismael, um grande abraço também, que não pôde estar conosco hoje. A Flora, amiguinha, que ela tá aqui no estúdio, mas tá ali atrás das câmeras, que faz essas canecas lindas, que trabalha com personalizados. Que mais? Esqueci. E, e claro, Fernando, vocês vão conhecer, que foi um dos idealizadores, na verdade, assim, vocês vão saber agora da história de como surgiu o Vitality com Francine Farfan, porque eu trabalho há muitos anos com mídia, trabalhei com TV e nunca deslanchei, nunca tinha vários projetos, mas sempre ficaram engavetados por conta da correria e o medo e a insegurança e tudo mais. E eu e o Fernando, na verdade, nós tivemos um relacionamento de 6 anos que começou numa amizade fantástica, realmente guiada por Deus. E essa amizade ela foi se transformando e dentro de toda a história que nós vivemos, ficaram os projetos, porque nesse meio ele passou por muitas provações na vida dele e acho que desafios, né, que Deus coloca na vida da pessoa para poder transformar a pessoa. E hoje também aqui, continuando essa que eu falo, começa na amizade e a nossa amizade é o principal.
é a principal fonte do que alimenta o nosso, né, o nosso sentimento. E esse projeto ele iniciou, né? Eu falo, meu filho Sal da nasceu, Folha, né? saiu, porque foram noites, inclusive, ele desenhando essa logo. Foi noites em claro, muitas noites. Fernando, você falou que você, desde os 13 anos, sofria com insônia. E aí passou um tempo que você começou já a tomar remédio. Tarja preta desde os 13 anos. Hum, Aí depois eu descobri um remédio de ansiedade que me fez dormir durante 9 anos que eu tirei o tarja preta. uhum. Daí faz 3 anos que esse remédio parou de fazer efeito e eu voltei pro tarja preta. Há 3 anos atrás, eu lembro bem, ele dormia tranquilamente, gente. Ele dormia até muito mais que eu, né? Dava 9, 10 horas, ele estava capotado. Não aguentava nem ver filme. Não, Colocava um filme, eu dormia. ele dormia. Foi uma saudade que eu tenho de um filme. Nossa, tantas noites eu ali, ele dormia e eu acordada e falava assim, gente, esse homem não acorda, esse homem não acorda, mas não acorda, só dorme, só dormia, dormia, dormia. E de repente, de uma hora para outra, de um momento para outro, eu percebi que voltou essa crise de insônia muito forte dentro de você. Mas ela só voltou assim, eu acho que foi uma, não sei, acho que como é que é? Uma aprovação de Deus na minha vida. Uhum. Deus permitiu isso para me lapidar, para tirar do mundo que eu tava vivendo, do que eu tava fazendo, entendeu? Como que estava a sua vida, você acredita? Olhando hoje com os olhos, né? Tava só a capa, naquilo que você estava falando, né? A Ana Por Paula falou fora, bastante sobre isso. por fora tava bom Vaidade. vaidade, festas, amigos, né? Mulheres, drogas, talvez. Nesse mundo a gente vê tava- muito tava isso. tudo, Sim. tudo. Daí eu senti que a insônia me veio para trazer eu de volta para o caminho de Deus. Aqueles primeiros dias foram Palavra. desesperadores. Os 3 primeiros dias foi. Os Gente, 10 primeiros dias. pra Né? vocês terem uma noção, acho que foram 9 noites, né? Eu dormia, acordava, ele estava acordado. Eu dormia, acordava, ele estava acordado. Então foram quase 10 noites sem dormir. Não, 10 noites. Eu sem dormir 3 vezes que eu tirei o remédio. Agora 6, 5, 7 noites. Não, era o normal. Normal. 3 noites pra mim, E detalhe, ele não dormia durante o dia também, tá? ainda treinava. Com todo Eu- pique. Tudo pique. Um amigo meu falou: essa máquina não pita. Foi uma hora que vai pifar. Com o passar Eu das comprei o semanas, peito. os meses, começou a ficar mais sério, porque entrou numa coisa de tomar mais remédio, às vezes de capotar, e capotar ficava muito mole. Ele teve alguns problemas com isso, chegou a ser hospitalizado, né? Então ele começou a entrar nesse conflito olhando de fora, né? Muito, muito grande internamente. E aí, o que você achou nessas noites que você acha que mudou a sua vida? Eu acho que Deus. De verdade. Na verdade, né? Eu conhecia, assim, a palavra desde criança e tal. Daí me desviei com, né, vaidade, né? Com o mundo e tal. E eu sinto que essa insônia veio para me voltar pro caminho de Deus. Eu tenho melhorado muito, diminui bem o remédio. Hoje em dia eu tomo só um remédio só para dormir. E tô na fé que Deus vai tirar. Entendeu? Mas eu acho que para isso ele ainda precisa adaptar mais um pouco. Aí nessa mudança, criou-se. Nessa mudança eu quis criar mudar o logo ali da minha academia, daí eu mudei e fiz o logo também, né, da ideia que a gente almejou, que é o podcast, né, para mudar vidas, transformar vidas, falar de espiritualidade, saúde, de tudo, né? Então, o que a gente precisa para estar bem. Então, para vocês poderem saber, essa é um pouquinho da história do começo. Ele passou noites ali desenhando, a gente desenhava, olhava, tá bom, a gente... Tá bom, muda isso, muda aquilo, manda pro cara da arte, o cara mandava, Fazendo não os gostava, ajustes, né? Foram meses assim, E meses. na escola eu fui um fracasso, só era bom na educação artística. Matemática era tudo zero. Quem conhece São José estudou comigo, estudei em 10 escolas para acabar. Mas se formou. Se formei. Então tá tudo bem. Em artística era bom, falei, então vou pro lado do desenho. E ele Deixa desenhava mais muito calmo. bem. E as ideias deles eram fantásticas. Então, acho que foi a gente conseguiu fazer uma junção legal. Eu fiquei esses meses todos na base da cafeína para poder aguentar, né? Eu tomava, era uma cafeína atrás de outra cafeína. E dormia ainda. Eu ficava, nossa, que É inveja. porque chega uma hora que o cérebro mesmo apaga, né? Desliga, um disjuntor. O meu Não, desligava. E ele, assim, quando ele entra, quando ele fica
animado com alguma coisa, ele começa a falar. Então, assim, a gente sentava no sofá ou na cama, aí começava a falar da logo do podcast. E ele começava a falar e falar, e ele ficava tão animado que ele ficava horas. Eu dormia, acordava e ele ali falando, né? Então isso empolgava e eu acho que isso fazia com que o corpo dele criasse toda essa energia novamente para ele continuar acordado. Eu falava, gente, não desliga, que a hora que ele começa a moar, ele falava, caramba, mas pode fazer isso, nossa, mas tive uma ideia nova. E teve, ele teve muitas ideias nessa insônia dele, sabe? Que eu falo, tem ideias que eu acho que ele ainda tem que colocar em prática mais pra frente. E aí a logo ficou adormecida durante um tempo, né? Mas o sonho sempre ficou ali. E aí surgiu essa oportunidade, eu fui falar com ele, né? E desde quando a gente se conheceu, eu vi esse potencial nela que eu te falei, né? Então eu falei, tem tudo pra você começar, né? A gente já tem ideia, já tem um logo, entendeu? A gente já tá no caminho certo, porque a gente tá buscando Deus. Então, vamos tentar. Agora, o que foi a chave que eu acho que é interessante falar? Lembra que você falou? A gente assistia muito cortes de podcast. E isso falou, isso tem ajudado tanto a gente que é legal a gente fazer algo que possa ajudar outras pessoas da mesma maneira que ajudou a gente. Então a ideia, ela virou-se para esse lado, né? E aí é isso. Então, muito obrigada. Aí tá se tornando real e a gente espera que dê muitos frutos. Mas é bom para quem quiser saber ainda como é que tá a sua insônia hoje. Insônia hoje tá controlada, tô tomando um remédio, como eu falei. E, né, tô com fé que vou sair desse remédio. Mas o progresso espiritual você sentiu que Mudou totalmente. isso é o mais importante, né, Ana Paula? Sem dúvida. Nós somos carne, corpo. Pelo menos as coisas que eu fazia, hoje eu não faço mais. Com quem eu andava, eu não ando mais. Então Deus, eu pedi para ele fazer uma limpeza na minha vida nessa época. E Deus, eu preciso de uma limpeza, eu preciso de... E ele afasta todo mundo, né? Nossa, foi muito rápido. Foi um amigo brigou, tá aqui, quando eu saiu tudo, eu falei, caramba, que milagre. Porque minha mãe e meu pai sempre falavam, você não tem amigo, né? E eu era rodeado de amigo, né? Amigo, né? E eu nunca sempre, não, eu tenho amigos, sou querido, ele gosta de mim, eu tenho um coração bom e tal. Depois que a gente vai ver, né? Os amigos de verdade você só encontra nas adversidades. Né? Bem como muitos você só vai perceber quando você está no sucesso também, porque tem pessoas que vão se incomodar com o seu sucesso e aí se revelam que não são amigos. Esses problemas que eu tive mesmo, espirrou todo mundo. Só ficou, é o que você falou, um ou outro e a família. Por isso que a gente tem que dar valor muito na família. Sim. Isso eu escutava desde criança e hoje, né, mais maduro, eu vejo que a gente criada por Deus. Sim, né? Sim, sem dúvida. É onde a gente percebe, né, quando você amadurece. Ou tem uma família, cria uma família, ou quer ter uma família, que você passa a dar valor, né? E Ana Paula, qual é a sua área? Meu currículo. Seu currículo. Se apresente. Primeiro, eu costumo falar que eu sou serva do Senhor, né? Serva de Deus. Eu tô aqui para cumprir um propósito como todo mundo. Então a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito e para colocar isso em prática de fato. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, tem 17 anos que eu estou em São José dos Campos. Sou pedagoga de primeira formação, mas aí ao longo da minha história, desse processo com Deus, Deus ele vai te levando a outros caminhos em relação ao propósito dele. Então, por que você fez a psicanálise? Alguma coisa te motivou? Era um sonho? Não. Eu dei aula por muitos anos, fiquei 20 anos na área da educação, saí, comecei a fazer a nutrição, faltou 1 ano e meio para eu terminar, eu tive alguns problemas na minha vida pessoal, tive que parar. E aí a psicanálise veio num momento de dificuldade da minha vida familiar. Eu precisava
entender o ambiente, a situação que eu estava vivendo dentro de um relacionamento abusivo, com um marido que tinha, né, uma patologia de um transtorno. E eu falei, tem alguma coisa errada, porque está mudando demais. Como eu sou da época, né, de 1900 bolinha, que a gente fazia o magistério, hoje não, né? Você faz o técnico, né? O terceiro, quarto ano agora, se eu não estou enganada, né? E depois você faz uma faculdade, que é a pedagogia, para poder já dar aula, mesmo que seja para os pequenininhos. Na minha época, não. Você já fazia o magistério dentro do ensino médio. Então, eu sou das antigas. Nós somos da mesma Então, época. vamos lá, foram 2 anos de magistério, mais 4 anos de pedagogia. Então, eu tenho uma noção do que é a psicologia. Então, eu comecei a perceber que algumas coisas estavam desalinhando demais e isso estava mexendo demais com o meu emocional. E eu falei, bom, eu preciso estudar para poder ajudar, para acompanhar. Você percebeu o quê? Que sozinha, sem de repente esse estudo, você estava com uma certa dificuldade em comandar a sua vida? Em direcionar, em ajudá-lo na época, entender o porquê que o comportamento estava mudando a ponto de levar o nosso relacionamento para um relacionamento abusivo. Isso é interessante, porque tem pessoas que passam por situações e chutam o pau da barraca. Muito. Né? Elas não querem ali, poxa, tem um problema ali, vamos resolver o problema. Eu que lido com isso, né? Eu ouço muitas mulheres assim, nossa, mas era tudo perfeito, era bom, da noite pro dia começou a mudar da água pro vinho. Eu não sei quem mais, né? Quem é a pessoa, né? Seja homem ou mulher. Então, a mudança ela é nítida, mas nós não entendemos o porquê dessa mudança por falta de conhecimento. Então, como eu já vim da área da educação, eu tinha estudado a psicologia dentro da área da pedagogia, eu estava ligado, né, à saúde mental. Eu falei, bom, eu vou estudar. E eu fiz a psicanálise, depois eu fiz a especialização em sexologia, então também sou sexóloga. E aí muitas coisas clarearam para mim e me deram ferramentas para saber lidar com a situação. Tudo para melhorar o relacionamento, para eu entender, para conduzir. Olha, precisa cuidar desse trauma. Você está tendo esse problema, está dando esse gatilho por conta daquela situação de infância. É uma coisa que muitas mulheres falam, né? Eu fiz de tudo para poder salvar o meu casamento. A mulher foi estudar. Fui estudar. De todas as maneiras. Você curou para poder curar as pessoas, né? Mais ou menos isso. Sim, eu não vou dizer que eu me curei 100%, porque eu entrei num quadro de depressão. Porque você precisa sair do ambiente que você está, que está te adoecendo, para você poder conseguir, né, um resultado positivo, uma cura. Mas no caso você queria mudar o ambiente, o ambiente para permanecer, para né, para conduzir as coisas para um sucesso. Porque quando a gente, ainda mais agora que foi o meu segundo casamento, e a gente casa, Fran, para a eternidade, a gente não quer separar. É a gente que tem, né, uma formação, uma ligação com Deus, né? A gente conhece a palavra, a gente sabe da importância da família, né? Por que Deus criou a família e a importância da família. Você quer resgatar, quer salvar. Eu acho que é o papel de todo mundo dentro de um relacionamento, é papel do casal, porque dificuldades nós vamos ter, porque estamos falando em um relacionamento com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil, porque cada um tem a sua personalidade e cada um tem o seu tipo de caráter. E isso impacta demais nesse relacionamento. Termina um relacionamento, aí de repente tenta outro, não dá certo. Porque e fica assim, qualquer um que você vai pegar vai ter os defeitos que você não queria. Vão ter problemas no decorrer do... Sim, são pessoas com personalidades e tipo de caráter. Não é caráter no sentido de, eu sou ruim, eu vou matar, não. Nós temos dentro da psicologia, dentro da psicanálise, o tipo de caráter e o tipo de personalidade. Então, são pessoas completamente diferentes, né? Tem pessoas que são mais tímidas, tem outras que já chegam, né? Então, está relacionado a isso. Então, quando você conhece isso, entende, você passa a lidar melhor com a situação. E é um papel de ambos, né? Querer esse ajuste, esse reajuste, entender como funciona o outro, qual é o tipo de personalidade, qual é a linguagem do tipo de linguagem de amor que ela tem para poder. Então, quando os dois estão
alinhados nesse sentido de querer fazer dar certo, você O precisa, difícil é alinhar. por conta da comunicação, por conta da vontade, eu preciso estar disposto. E aí, vou fazer um parênteses aqui. Para quem tem, por exemplo, problemas de traumas de rejeição, se o meu cônjuge está me rejeitando, é muito mais fácil eu já sair fora dessa situação do que permanecer nessa situação que talvez esteja ativando alguns gatilhos de rejeição para eu Mais fora conseguir largar. ajustar, Mais porque fácil eu vou largar. fugir do problema, eu vou fugir da dor, né? Então é onde o pessoal fica pipocando de relacionamento em relacionamento. E como você bem falou, não adianta, você vai ter sempre um problema, porque são pessoas diferentes, com personalidade diferente, caráter diferente, criação diferente, crença diferente, gatilhos emocionais diferentes, A traumas gente busca na diferentes. pessoa traumas nossos. Exatamente, perfeito. Eu A gente vou, sempre tá eu vou, é, vou dar um exemplo, olha, principalmente mulheres, porque a mulher é muito emotiva, né? O homem é a Total. razão e a mulher, não, eu quero um homem que me ame, que abra a porta do a síndrome de Cinderela, Aham. né? Abra a porta do carro, que me dê flores, porque, nossa, ele não percebeu que eu cortei o cabelo e eu preciso disso. Aham. Porém, muitas das vezes essa necessidade excessiva mesmo Aham. de suprir a minha necessidade emocional, né? O meu buraco emocional vem de um relacionamento de pai que eu não tive, de uma figura paterna que eu não tive, porque o pai ele é acolhedor, ele é protetor, é ele que ensina, é ele que vai proteger, principalmente se tratando de filha mulher. Então, quando eu não tenho isso, eu posso desenvolver uma codependência emocional de uma pessoa. Então, eu vou buscar no outro aquilo que vai me suprir, mas o outro talvez seja uma pessoa mais fria por questão da personalidade do caráter dele. E ele não vai te dar isso. Então é onde eu falo até para algumas mulheres, algumas pacientes, olha, você precisa pegar as suas emoções de querer ser, né, amada, aquela coisa toda de castelo, de contos de fadas, de Cinderela, né, vai me tirar da torre e tal. Você precisa pegar tudo isso, botar numa caixinha e botar na estante, porque nem sempre Mas você você não vai acha suprir. que possa, então, haver um meio termo, aquela questão do meio termo? É onde entra a comunicação e a disponibilidade de ambos em entender como Poxa, funciona. É cara, porque eu, como homem, falo isso, eu falo pra mulher, isso não vai acontecer. O homem do cavalo branco, isso aí Então. nem o amante consegue ser. Exato. Porque se o amante fosse, ele Tava com teria, não, ele teria feito isso com a mulher dele, né? Então, se ele faz isso nem com a amante, então. Então imagina com a vamos lá. mulher Aí dele. voltando a história da psicanálise do meu relacionamento, né? Meu último relacionamento Aham. agora. Então, meu marido tem ex-marido, né? Ele tem uma personalidade colérica. O que seria isso? É aquela pessoa empreendedora que gosta de. Tem uma liderança nata, que gosta de tudo perfeito, que gosta de estar à frente, que gosta de ser servido, líder. é um líder, detalhista, mas também tem as suas. Tem um lado ruim, né? Enfim. E eu sou muito mais tranquila em relação a isso. Então, a Pra gente equilibrar vai. essa balança. Então, é complicado, porque é onde eu vou te dar um exemplo para você entender, como o Fernando bem colocou aqui. A gente procura no outro aquilo que nós não temos, ou queremos que o outro seja igual a nós mesmos para tentar equilibrar. Só que é positivo e negativo. Verdade. São opostos, mas que estão juntos. Então, relacionamento é assim: você vai encontrar no outro qualidades que eu não tenho, então eu vou potencializar isso, você vai me ceder isso e eu vou te dar aqui. Então, você tem o poder da comunicação, ele é mais tranquilo. Aham. Então, ele idealiza e você comunica. Uhum. Então, se ambos não tivessem essa comunicação, isso aqui não estaria existindo. Você acha que falta mais dentro de um relacionamento? Por exemplo, vamos colocar aí um exemplo simples. Você falou, aquela mulher que quer ser agradada, quer que o homem abra a porta do carro. E o cara não vai fazer isso. Então, às Porque vezes não é dele. Mas ele, de repente, colocar aquilo como eu sei que ela gosta. Uma vez por mês eu vou fazer o esforço de abrir a porta do carro para ela.
Mesmo que seja uma coisa boba. Isso deve esforço. acontecer. Isso deve ser planejado. Agora, dependendo da Que é a mesma personalidade. coisa da mulher, te cortando, é meu TDAH. Gente, TDAH Eu é também terrível. tenho, gente. Então tá tudo Também certo. A tem. gente. Ah, então. Tá Três todo mundo TDAH. aqui. Vocês viram que eu quase quebrei. Onde eu chego, eu vou derrubando, eu sou muito estabanada. Dessa questão de você aprender a abrir mão um pouco de coisas ou tentar, não digo mudar algo em você, mas aprender uma coisa nova para poder viver bem, né? Para ser mais feliz. Acho que quando a gente ama, a gente quer tentar agradar isso, até relação de mãe e filha, irmãos, né? Um relacionamento homem e mulher, principalmente. E de você passar a fazer de repente alguma coisa que você vê que você pode fazer. E a mulher por si só também tentar entender algumas coisas, como por exemplo, essa semana eu vi um- uma moça falando que eu achei muito interessante que ela foi para a linha, exatamente a minha linha de pensamento. Não sei se você já viu esse vídeo. Ela pegou e falou exatamente, o marido dela tem a mania de deixar a toalha molhada em cima da cama, molha a cama. E ela, durante anos, ela discutia com ele e os dias deles muitas vezes eram infernais por conta disso. Uma Entendeu? toalha molhada. Por causa de uma toalha molhada. Ela Sim. destruía o dia deles e aquilo incomodava muito ela. E ele também tinha alguma coisa que dela incomodava ele. Aí teve um dia que ela foi para estourar, para ligar para ele no serviço, para discutir com ele, e ela falou que naquele momento ela estava, que nem você, buscando muito a Deus e tentando falar muito com Deus. E ela resolveu, antes de ligar e discutir com ele, fazer uma oração. E ela falou que no meio da oração ela sentiu de falar: Senhor, se for para eu conviver com isso a minha vida inteira, me ajuda. Sim. E aí ela falou que ela simplesmente ligou para ele, ela falou que ela não entendeu o que ela fez, em vez dela brigar, ela falou assim: só queria que você soubesse que eu te amo. Apesar de você ter deixado a toalha em cima da. Eu te amo. Eu amo você. E ela falou que ele nunca mais deixou. Exatamente. Por quê? Vamos lá, vamos para a psicologia. Hum, Dentro da psicologia, a gente fala que o outro muda quando eu mudo. Você atrai aquilo que você tem mais medo ou que você mais é intolerante. uhum. Se você odeio gente mentirosa e eu Aí não você vai suporto atrair gente. você para você aprender a lidar com a situação. Isso é real, né? Real, a psicologia a neurolinguística, a neurociência, ela explica isso. Vamos para a Bíblia, vamos Uhum. espiritualizar um negócio. A ciência hoje, o que a ciência hoje explica, isso já está na Bíblia há muito tempo. Vamos olhar para a vida de Jó. A Jó perdeu tudo da noite para o dia, filhos, os 10 filhos, gado, funcionários. Só ficou um funcionário que trouxe a notícia da morte de todo mundo e a esposa dele. Perdeu tudo, ficou com lepra, se coçava com caco. Muita gente conhece a história de Jó, né? Que a gente tem ele como a pessoa que tem paciência, uma referência, né? Jó tem muita paciência. Quando esse processo dele começou por quê? Porque a história diz que Jó ele sacrificava a Deus pelos filhos, porque os filhos não tinham uma comunhão com Deus e ele tinha medo de que algo acontecesse com os filhos por falta dessa comunhão com Deus. Então ele ia até Deus e conversava com Deus, sacrificava a Deus por medo de perdê-los, enfim. Então, no final da história de Jó, ele fala assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu, que era perder os filhos, perder os negócios. Então ele atraiu aquilo para ele. Entendi. Então, Verdade. tanto a Bíblia como a ciência explica ele. Então, aí vamos voltar ao ponto dessa troca, dessa comunicação do casal, no sentido de que você faz coisas que eu não gosto. Então, quando eu começo a mudar, automaticamente eu vou mudar o ambiente, o reino espiritual vai ficar a meu favor para que Deus interfira por mim e comece a dizer assim: filhinho, ela não gosta, tira a toalha. Então, quando ela mudou a conduta dele, no sentido de não brigar e dizer assim: olha, independente da toalha, eu te amo. Uhum. Aí Deus, opa, peraí, agora tá favorável. Ela começou a entender o negócio, que não é Ela na começou dor. a mudar e ele mudou Então, automaticamente. o outro muda quando eu mudo.
E aí eu consigo, com essa minha mudança, mover o reino espiritual ao meu favor. Ela não estava orando, Senhor, me ajuda, né, me ensina a conduzir essa situação. Me dê Mas sabedoria. ela só moveu o reino espiritual a favor dela quando ela mudou no reino físico, que foi atitude. E O aí, inimigo, ele passa o tempo todo provando seus sentimentos, né? Trazendo aqueles sentimentos ele testa. E quando ele não testa, ele manda alguém para testar. Quando ele não vem, ele manda um secretário, né? E Eu o costumo ódio falar se isso. quebra com amor. O pessoal fala. Com amor. Como? Tem castas de demônios, vamos falar de possessão. Dentro da psicanálise, a gente fala possessão maligna, né? Esse é o termo correto dentro da ciência. Tem situações de possessão maligna que você vai orar e na autoridade do nome de Jesus você põe a mão e o espírito sai. Mas tem situações que é no amor. E como fazer isso na prática? Dentro do seu coração, né? Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade, me corrija, em amar ou em demonstrar esse amor. Eu acho que é mais demonstrado do que amar. Depende. Por exemplo, olha, pessoas que têm traços narcisistas, ele não tem empatia pelo outro. Ele ama a si mesmo, ele é amante de si mesmo. Só pensa nele. Só pensa nele, ele é egoísta, tudo é pra ele. Eu sou a quarta pessoa da trindade, tudo é. Eu quiser assim, a grande maioria eu acredito que seja isso. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por conta da iniquidade. O que é iniquidade? Coleção de pecados. Quando eu estou em pecado, eu abri uma porta não do reino espiritual celestial dos céus, mas do inferno. Então, eu estou dando legalidade para um vício, eu estou dando legalidade, o pecado, né? Da prostituição, das drogas, da mentira. E aí, com isso, eu vou me afastando mais de Deus, da minha essência, da essência da criação, da origem, do caráter de Deus. E aí é onde eu vou esfriando mais ainda o meu amor, a minha empatia. Porque Jesus ensinou, gente, dá a segunda face. Jesus chamou Judas de amigo. E ele sabia que o sinal do beijo era um sinal de traição. Aquele que eu beijar, este é Jesus. Era o sinal, né, para os romanos. E Jesus já sabia. Então, ele recebeu o beijo da traição, imagina. E chamou ele de amigo. Dentro da psicanálise, como você consegue ajudar pessoas nesse sentido? Porque você traz a sua fé consigo. Sim, fé e ciência para mim andam juntas, né? Andam juntas. E vamos para a Bíblia de novo. Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem e que todo final de tarde Deus criou o Jardim do Éden. Então houve um enxoval ali, como uma mãe que prepara um enxoval para um filho. Então o Senhor criou o Éden, preparou todo o enxoval, tudo pronto. Tá tudo na tua mão, tudo perfeito, é para você. E a Bíblia diz que Deus, toda tarde, descia, ia até o Jardim do Éden para caminhar com Adão todas as tardes. Quando o homem pecou, Deus ele parou de fazer essa visita ao homem, de caminhar, e Adão sentiu falta. Tanto é que quando Deus, no dia que eles pecaram, né, comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam nus e eles se esconderam de Deus. Né? A vergonha, né? O homem ali afastou Deus. E aí, vamos lá. Quando nós não estamos conectados à nossa criação, que é Deus, e isso já está intrínseco na gente, a gente não vai conseguir resolver muitas coisas emocionais. Porque é o espiritual quem comanda. Tudo acontece primeiro no reino espiritual para depois se materializar. As pessoas, elas precisam ter essa noção. Precisam. Eu falo assim, eu não falei, né, mas eu sou pastora, fui ungida há 10 anos, mas eu não tenho igreja no sentido de comandar, liderar a igreja, não é meu objetivo, não é meu chamado. O chamado é proclamar o evangelho. O evangelho, exatamente. Então eu não levanto bandeira de rótulo de igreja, eu falo de Jesus e a Bíblia para mim é uma bússola, sabe? Ela é um guia. É um guia que Deus deixou para o ser humano. Sim. Para todo mundo.
é como a lei da semeadura, é para todo mundo, Não, independe tanto os de religião. principais líderes, mesmo os que não têm uma religiosidade, eles usam a Bíblia para tudo. Exatamente. Provérbios é excelente. Exatamente, exatamente. Provérbios você tem ali conselhos para todas as áreas. Todas Eu as falo áreas. pra alguns amigos meus, falam que o cara que decorar só provérbios, ele já se dá bem na vida, se ele seguir. E isso é para todas as áreas da nossa vida, né? Familiar, emocional, espiritual, empresarial. E é muito bacana esse momento do podcast, a proposta do podcast de vocês, ligarem, não só apenas falar sobre corpo, outros assuntos polêmicos, mas inclusive o espiritual Tá também. tudo interligado, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Se isso não estiver alinhado, não funciona. E o primeiro que tem que ser alinhado é o espiritual. Eu falei com a mulherada na igreja domingo, que elas estavam falaram alguma coisa a respeito de saúde, precisa se cuidar mais. Aí eu falei isso, falei, gente, vocês têm que entender o seguinte, vocês não podem estar na igreja todo domingo, eu sou aquela que causa, né? Vocês não podem estar na igreja todo domingo e de repente fala assim, tô fazendo tudo certinho. Só que você tá comendo bolo na tua casa todo dia, você tá... Inflamando o seu Entendeu? corpo. Só inflamando. Eu falei, o que vocês estão fazendo de exercício físico? Aí eu até falei, eu me proponho ajudar vocês no que eu puder, no que dentro daquilo que eu souber. Falei, porque essa é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria não é só você não encher a cara, não usar droga. Vai muito além disso quando fala assim que o seu corpo é um templo e você precisa cuidar do seu templo. Sim. A gente sabe, hoje em dia mais do que nunca, a gente sabe que a musculação é o que há de melhor para o ser Sim. humano. Ela evita demência. Ela evita Ela diversas... controla a diabetes, ela controla a obesidade, ela elimina a obesidade, ela controla a pressão arterial. E eu já vivi todas essas etapas porque eu já fui obesa, né? Então, eu fui magrela, fui obesa e aí encontrei na musculação uma solução no sentido do meu físico, né? E Porém, foi foi onde eu aprendi muita coisa sobre suplementação, sobre treino. Acabei fazendo uma pós-graduação em treinamento resistido pelo CECAF, né? Que eu acho que hoje até mudou o nome, não é mais CECAF, enfim. Mas tudo isso, nos últimos anos da minha vida, eu percebo. Você pode ver que eu tô fora de forma, né? No sentido de quem eu era antes, aonde eu cheguei. A referência que eu tinha de corpo, até mesmo aqui em São José dos Campos, eu tô completamente fora de corpo, de forma, porque eu entendi que os problemas que eu estava passando na minha vida particular, eu precisava, não era o momento de eu cuidar do corpo, mas do espírito primeiro. Para você voltar. Para eu poder alinhar as minhas emoções com Deus, porque tudo a gente encontra resposta, força. Aí eu tô cansado, Deus ele te renova, né? Eu tô frustrado, não tenho esperança. Ele é a minha esperança. Eu não acredito mais que algo vai melhorar. Ele é a minha fé. Então você precisa se conectar com Deus para poder resolver as situações à sua volta. E aí sim, tem um mês e pouco que eu resolvi voltar, treinar, tô com um protocolo, né, para poder seguir no protocolo de alimentação, de treino, para poder voltar ao físico que eu quero. Quero chegar aos 50 anos. Bem, A gente tem que querer chegar ali nos 60, 70. Eu falo, a maior bênção da vida é hoje a gente saber que a gente pode chegar aos 70, 80, sentando sozinho na privada. exatamente, com qualidade de vida. Levantar e sentar e sair de Mas uma pra cama tudo sem isso ajuda. acontecer, tem que alinhar a cabeça, Tudo. o espiritual. Porque aí não adianta você estar com o corpo trabalhado, belo, mas chega dentro de casa, você está remoendo as suas frustrações, as suas dores, pensando em suicídio. E eu já, né, já É uma coisa que planejei e Isso já passa fiz. na cabeça de muita gente hoje em dia, né? Isso já passou pela sua cabeça também. Já fui parar no hospital, tomei medicação, eu entrei numa briga com a situação toda que eu estava passando na minha vida, uma frustração emocional muito grande, já psicanalista, e aí eu quero deixar um parênteses aqui, é o seguinte, a doença mental, ela não acomete apenas ela acomete a qualquer um, é igual ao dentista, dentista não fica livre de ter uma cárie,
né? Um cardiologista não fica livre de ter um ataque cardíaco. E a psicanalista ou a psicóloga Ela vai ter problemas vai do ter mesmo. problemas emocionais. Uhum. Por mais ferramenta que eu tivesse, mais conhecimento, é uma situação química do corpo. E na Depressão hora não que é te deu esse brincadeira. sentimento, o que você fez? O que te segurou? Eu fiquei dias trancadas dentro de um quarto, 15 dias, para ser bem precisa, desativei minhas redes sociais, telefone, tudo, trancada dentro do quarto, remoendo todas as dores, tentando entender o que eu estava vivendo e pedindo a Deus para que me tirasse daquela situação. No meu caso, algo bem. Porque é muito individual, né? Essas suas experiências. Eu sabia que Deus não ia me livrar daquela situação, porque havia um propósito maior, e aí entra a Ana, Era um a processo que você pastora. teria Era que suportar. exatamente que eu não soube lidar, e entrei numa briga com Deus. Disse assim: eu não quero passar por isso. E se você for me forçar, eu vou dar o meu rumo. E aí a sua mente começa a te sabotar mais, aumenta a angústia, porque você é aquilo que você alimenta. É um Você sentimento alimenta os desesperador. seus sentimentos de dores, você se faz de vítima, de coitadinha. Aí eu costumo dar um exemplo da cadeira de balanço. Você senta a cadeira de balanço, você fica ali, ó. E não sai do lugar. É igual a bike, o pedal na academia. Esteira, você corre. Não sai do lugar. Então eu sentei na minha cadeira de balanço, ficava assim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou uma derrotada, eu sou um fracasso, né? Relacionamento falido, não tem nada na minha vida, eu não sei o que, papai, juntava tudo que eu já tinha ouvido de pessoas que eu amava e que não acreditavam mais em mim, que me botava mais para baixo. E os enviados de Nabucodonosor, porque tem os enviados de Nabucodonosor, né, que vem e te massacra mais ainda. Então você começa a alimentar aquilo ali e é um monstro, vai crescendo. Você alimenta as suas emoções, as positivas e as negativas, e elas têm um efeito no seu corpo, na sua mente, de E fato, nesse momento a ponto onde de se muitos desistem. materializar. Então é assim, eu tenho o sonho de comprar um carro, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, visualizar aquilo, né? Neurolinguística, vou falar, vou expressar em palavras, jogar para o universo essas palavras positivas, com certeza isso vai acontecer. E com negativo também. Então eu fui alimentando isso a tal ponto de que eu fiquei trancada dentro de um quarto 15 dias, fora de redes sociais, sem contato com ninguém, apenas na época eu estava morando com os meus pais, porque eu estava separada. E ali ninguém percebeu. E aí eu entrei numa crise de choro no domingo, numa angústia. Falei, vou resolver isso agora. E aí eu já tinha comprado as caixas de remédio, tomei um banho, tomei todos os remédios e me deitei. Só que Deus tem um propósito. Quando você tem um chamado, não tem para onde você correr. Nem morrer você vai. Nem para morrer eu prestei, rapaz, né? Não adianta. E naquele dia, eu não esperava, minha filha chegou logo em seguida, eu já estava dopada, aí foi uma correria, né, pro hospital, aquela coisa toda, e o Senhor ministrando o meu coração. Eu não vou perder você para o inferno, você vai cumprir os seus propósitos, porque todas essas experiências, elas nos dão voz, e aí eu quero, né, você que está em casa ouvindo, eu quero que você se alimente daquilo, das nossas experiências, ou de tudo que vai passar por aqui, para gerar vida para você. A Bíblia diz assim, olha, retém o que é bom. Sim. Né? Então, eu que sempre lidei com vidas, né? Porque sou de humanas, sempre fui. Hoje eu vejo um propósito muito grande na minha vida nesse sentido. Então, eu sei o que é depressão, não é brincadeira, não é frescura. Eu sei o que é você querer exterminar a sua vida, que é o termo que se usa dentro né, da medicina, exterminar a vida. Eu sei qual é a angústia e sei também qual é a influência do reino espiritual nessas O situações. fato de você saber disso, você consegue ajudar melhor as pessoas. Hoje eu consigo ajudar. E aí eu tive uma experiência nesse dia, porque eu me sentei na cama, enchi a mão dos remédios, uma garrafa de água e tomei. Fran, diante de Deus, assim, eu tenho uma filha, tenho um amor muito grande diante do Espírito Santo que está sentado, porque ele está participando aqui como foi Sim, convidado. amém. Então, eu falo para você, assim que eu tomei, que eu olhei para a poltrona dentro do meu carro, eu vi uma figura maligna sentada. Dentro do seu carro? Dentro do meu quarto. Naquele seu momento, quarto. do meu quarto. E aí eu olhei e disse assim, e eu tenho conhecimento tá de Deus. esperando você fazer aquilo que Eu ele falei, queria.
Não, eu tô arrepiada. Todo E mundo uma coisa arrepiou, eu falo, velho. todo mundo que já teve depressão ou vontade de suicídio já se imaginou fazendo isso. Porque o reino, Eu tive isso por mim, porque eu já tive isso. o reino espiritual, a Eu Bíblia. acredito que você já se Sim, imaginou o que você ia fazer, sim, como ia morrer. sim. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mal. A minha luta não é contra quem está falando mal de mim. A minha luta é contra quem está são os principados e potestades que utiliza-se da fraqueza daquela pessoa que tem uma tendência em falar mal das pessoas, porque ela tem um vazio dentro dela, não tem o que fazer, e aí ela acaba sendo uma ferramenta para o reino espiritual. Então, naquele momento, quando eu sentei, tomei tudo e que vi, eu falei, agora já era, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Quem Teus olhos faz foram isso quer, abertos, né? exato, quer fugir. A dor da alma é tão cortante que não tem ouvido na face da terra que vá ouvir o seu grito interno. Por isso que eu falo o seguinte, eu normalmente eu faço uma comparação com a dor do tormento eterno. Você entendeu? Porque assim, a dor de uma depressão, desses problemas que passa, das noites mal dormidas, de tudo que tá passando e que não consegue resolver, é uma dor tão grande, a dor da alma, que é a dor que você quer tirar, não a sua vida, você quer eliminar aquela dor, Sair é a daquele única quadro. maneira. Só que daí, quando você é uma pessoa cristã, você sabe que aquilo vai ser o começo de um tormento eterno. Então é você sentir essa dor, essa angústia para a eternidade e não ter mais vida para tirar. Já Você não era. tem vida para tirar. E como é que você pensa no eternidade? Você não tem noção. Não tem fim, não dá para ter noção. E as pessoas que conhecem a gente nem imaginam, né? Que nem tem alunos lá que eu fiquei afastado da academia por uns tempos. Quando eu conto isso, meu, É silencioso. você não dorme. A depressão, ela é Você silenciosa. não dorme. Como assim? Tantos dias você toma remédio, não sabia. Quem tá de fora não, Acho que não tudo tá percebe. lindo. É. E as pessoas vão. Tanto que assim, a maioria, infelizmente, de muitos dos suicídios são pessoas que falam: caramba, nunca imaginei, nunca pensei. Porque a gente está A dor rindo, é eterna. e a gente está vivendo uma geração, um tempo do Instagramável. Tudo tem que estar lindo. Tudo tem A que estar gente tem que perfeito. fingir. Só que é apenas no momento ali de um clique. Dentro de 24 horas, aquilo é um É momento que a gente em um não pode nem falar cenário. que a gente não tá bem. As pessoas, se alguém perguntar se tá bem, eu falo assim, não, hoje eu não tô bem. Não, Aí já vai, porque tá reclamando, porque tá se fazendo de vítima. Eu sempre falo, não tem mais empatia, amor, o amor de É o que eu Cristo. falei. Tem quando a De pessoa passa acolher. por isso. Ela De acolher. É. Ou alguém que tem relacionamento com Deus. Uhum. Ainda que ela não passou por isso, ela tem a empatia, cumpre os princípios bíblicos, aquilo que Jesus ensinou, que é amar, que é perdoar. É muito raro você encontrar isso. Muito difícil. E aí é onde eu digo, você é a média das 5 pessoas que te cercam. E aí fica uma pergunta, quem é que está te cercando? Quem tá próximo de você? Quem- Hoje, Fran, é assim, eu posso dizer para você que eu tenho intimamente no meu dia a dia Uhum. 3 amigas. Então, se de repente nada tá mudando, você fala, pera lá. Quem que tá me cercando? Exatamente, exatamente. Não adianta você estar cercado por pessoas que não têm o mesmo propósito com você. As pessoas, quando não me conhecem, né, até por conta do meu tamanho, da minha postura, eu sou muito observadora, então às vezes eu Conheço você chego. na época há muito tempo. É da 1900... revista que você falou aí. Pois é, muito tempo aqui em São José, né? Minha imagem foi muito trabalhada aqui, não só aqui em São José, mas a nível nacional, porque não existia mulher marombada naquela época. Não tinha Graciane, Não tinha. não Fala, tinha. pessoal, na época eu me espelhava no seu ex-marido, no Sapão, Exato, no Adriano, entendeu? exatamente. Os caras das antigas em São José. E que, na naquela verdade, época, era- a minha mudança da obesidade para ficar com uma mulher marombeira foi assim um boom na internet, É que, na Facebook. verdade, Depois que veio a internet, porque na época esses caras que eu tinha como Referência. referência era gordo. eu acho que a referência mais antiga que a gente tem de maromba, que na verdade não é maromba, é mais a questão de saúde, é a Solange. Solange Frazão. Frazão, exatamente. Antes eu comia pizza, E que escolhia na também balança e não achava que era forte. marombeira. Exatamente, mas tinha um corpo Ela tinha um corpo desenhado, desenhado. né? É. Não é no nível que a gente vê hoje da mulherada mesmo, que tá Uhum. mais forte, maiores, mais secas, mais rasgadas, né? Como a gente fala.
E é muito louco isso. Então, hoje nós vivemos uma era de internet, principalmente depois da pandemia, né? Isso foi a era digital, né? A comunicação cresceu muito, que foi uma ferramenta utilizada por conta do confinamento. Então, as informações elas passam muito mais rápido, com muito mais Aí velocidade. eu comecei a treinar nessa época desses caras. E treinar a perna era coisa de perna. Pra gente. Nada, treinar a perna era coisa de mulher. A gente só treinava a parte de cima. Depois que a internet veio e tal, que a gente começou. Ah, não, tem que treinar a perna e tal. Tem uma simetria, Uma simetria, Por favor. Porque antes era tudo, os homens eram tudo assim, né? Perninha, grandão em cima. Exatamente. A referência era essa. Exatamente. Ainda bem que mudou, né? Mudou. Hoje eu olho esses caras e falo, nossa, ainda bem que melhorou. Não quero ser igual, não. E para muitas pessoas que querem, né, estar bem fisicamente, e aí eu vou deixar uma dica aqui, você tem cuidado espiritual. Você tem Isso que eu ia cuidado pedir pra você, que a espiritual. gente tá no tempo... Na verdade, assim, tem muito assunto, até falei com ela, falei, gente, o que a gente vai escolher? Porque, assim, não foi metade da metade do que essa mulher precisa falar, gente. Então, tem bastante coisa pra gente poder acrescentar. Fernando, você quer acrescentar alguma coisa? Que hora que é? 1 hora. Preciso levar meu médico. Então, eu vou pedir licença, então, pra vocês. E o Fernando vai precisar... Isso aí, levar meu pai ao médico. Vai cumprir. Então, né, vai seu cumprir papel essa função. de Vai tomar filho, de certo. cuidado. Aí eu vou continuar no papo com a Solange aqui, só pra gente poder finalizar. Você falou na Solange, ficou com a Solange na Tô com cabeça. a Solange na cabeça. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, Pra trocar gente marcar mais, né? Mais experiências. tempo, conversar mais. Não, sem dúvida. É só o início. É só o início. Terão outros momentos, com certeza. Melhoras pro seu pai lá. Obrigado. Você quer finalizar? Aí depois a gente pega, ou você já quer ir saindo, depois... pode ir saindo, gente, que ele tem que levar o pai dele. Vai, depois eu já te mando uma mensagem, depois Tá. também fica em contato Obrigado. com a Ana. Beijo. Gente, é que assim, a gente marcou cedo, só que a gente começou, nós entramos num papo, a gente entrou num papo tão gostoso que ficou ali. Legal que vocês não veem os bastidores, né? Não. Bom que vocês não veem os bastidores. E aí a gente entrou num papo gostoso, Enquanto a eu gente foi ajeitava conversando, tudo né? aqui, foi a hora passou. Aí a Ana foi falando, a gente foi conversando, e daí pronto, falou, Até o não tem próximo como, né? A hora que deu o horário de Amém, gravar querida. ali, falou, tá, a gente tem pouco tempo para bater o papo. Mas é o começo Deixa eu levar minha de... caneca, né? Ah, ele gostou da canequinha. E é isso. Então, Solange, esse é o primeiro... TDAH gritando. Eu falo Fica tranquila, que o meu porque eu entendo, nível amiga. 3, amiga. Você não viu o que eu fiz ontem. Amiga, você não viu o que eu fiz ontem. Tem uma amiga minha atrás de você, viu? Eu fui... Elas vão dar risada. Assim, todo lugar que eu entro, eu tenho que fazer alguma coisa, gente. Aí, eu tava com um saco de açaí, que tava com um furinho. Aí, eu fui dar um pouquinho pra minha amiga. E aí, eu fui apertar, porque ele tava congelado. Gente, eu apertei com muita força. Eu sei, eu tava no salão de beleza. Estourou. Foi açaí pra tudo quanto é lado. Mas o TDAH, ele é estrambelhado. Eu falo porque eu também sou, né? Menina, mas por que isso? Você fala coisas sem noção Porque que você eu diz sofro assim, nossa, por que eu disse preconceito. isso? Você precisa... Quando você entende o tipo de transtorno que você tem e sabe como lidar com ele, você vai começar a se treinar. Uhum. Então, por exemplo, eu sou muito esquecida para compromisso, para você vai me contar a sua vida, Eu vou pra... esquecer daqui a amanhã eu sou pense numa amiga que não vai fazer fofoca da sua vida. A gente pode brigar que não vai sair nada. amiga, Seus que podres fofo. não vão sair. Por quê? Porque eu não lembro. Às vezes eu tenho que ouvir o mesmo áudio várias vezes. Eu não lembro. Que eu leio. Entende? Mas faz parte do TDAH. Gente, não é proposital. Não é. Entendeu? E aí, quando você entende como seu cérebro ele tem uma desconexão, aí algo disfuncional e isso não vai mudar, você vai ter que morrer para nascer novamente, você passa a criar ferramentas para melhorar aquilo. E aí, quem é esquecido faz bilhetinho, quem é esquecido faz. Era isso? Peraí, só uma pausinha. Pausa. O que houve?
Não, tá tudo bem. eu só Tá vou tudo bem? repetir. Não, é que a produção vai falando e a gente não vai entendendo. É mímica, né? É Libras. Então, hoje eu criei ferramentas para melhorar a minha rotina. Então, eu tenho que tomar um remédio todo dia. Eu boto um alarme no celular todos os dias, senão realmente eu vou esquecer. Eu tenho um compromisso. Então, menina, Aí eu boto um alarme no celular. A minha agenda do celular. tá cheio de Não tem jeito. alarme, e aí eu já tô acostumada, que eu esqueço que eu coloquei o alarme. E, e aí, deixa eu pegar esse gancho e voltar lá no lance do relacionamento que você tinha perguntado. Uhum. Os dois Sim. precisam. Então, quando os dois estão dispostos a entender que o outro tem falha e não apenas qualidade, as coisas fluem. Eu tive esse problema. Eu falava, eu não vou mudar, eu sou esquecida. E a pessoa, por ser muito acelerada e não admitir falhas, Aham. era intolerante em relação a esse meu problema. E aí isso gerou muito problema, porque eu precisava compreender, entender os problemas, os Tá vendo, minhas traumas. filhas? Há uma Vocês troca, tem precisam que ter uma entender. troca. As minhas filhas são muito corretas assim. Elas são exatamente isso. Sentada, é agenda, a coisa na parede, tudo com bilhetinho, tal hora, fazer isso, Mas fazer uma hora isso. vai falhar e tá tudo bem. Tá É. tudo bem, porque nós não somos. A máquina falha. Que fala nós que somos seres humanos, regidos por emoções, Uhum. por gatilhos. Eu vou passar pela mesma situação 10 vezes. Possa ser que eu tenha reações diferentes e vou Sim. ter nessas 10 vezes. E tá tudo Você sabe o bem que eu se aceitar falo? do jeito que é. Gente, eu tenho coração bom. Eu sou, Esse é o eu principal. sou destrambelhada, né? Mas eu tenho outras Eu qualidades. tenho um coração bom. Precisamos focar nas nossas qualidades. Uhum. As pessoas te cobram perfeição. Verdade. E você, quando não se ama, não sabe qual é o seu propósito, a sua identidade, e você acaba, às vezes, potencializando Isso é perigoso, né? muito, muito, porque você vai se frustrar consigo mesmo, você vai se questionar o porquê que eu sou assim, por que que eu não melhoro, e você entra num ciclo de cobrança que não vai te levar a lugar Nada. nenhum. E Verdade. vai te adoecer. Então, quando eu fiz a psicanálise para tentar ajudar o meu cônjuge, eu descobri muitos gatilhos e problemas meus, inclusive o TDAH. Caramba. E aí é muito engraçado, né? Deixa eu contar isso para você. Minha mãe, naquela época de 1900 e bolinha, a gente podia ir na padaria. As crianças hoje a Sim. gente resguarda mais Sim. pelo tempo que a gente vive. Então era assim, olha, vai lá na padaria, traz isso. Eu chegava na padaria, eu voltava. O que que era para comprar mesmo? Quantas vezes? Hoje faz sentido, porque eu sei que faz parte do TDAH, Uhum. né? Então, muitas vezes eu fui discriminada. Nossa, E eu me sentia diariamente eu mal. sou discriminada em casa. É. Falei assim, mas eu te falei isso ontem, mãe, Você eu é falei louca, isso você é ontem. retardada, você não tem planejamento. Mas faz parte daqui, ó, do meu cérebro. Posso fazer nada. Então, tento. quando você se autoconhece, e aí a psicanálise, para mim, é assim, foi uma ferramenta, uma profissão que me libertou de muita É coisa. bom, porque assim, a gente, muitas O vezes a gente não sabe. autoconhecimento faz. Olha, eu cortando ela, o TDAH. Eu toda hora tô te cortando, amiga. Ei, TDAH. Porque é legal a gente saber a diferença, né? Saber o que realmente a psicanálise trata. Porque eu falo, para mim, o mais importante é o tratamento. A terapia, ela vai te levar a um autoconhecimento, a olhar para si mesmo, se autoconhecer, saber que você tem qualidades e defeitos e se aceitar do jeito que você é. Aquilo que dá para corrigir, a gente vai corrigir, porque muitas das vezes, por conta de um trauma de infância, um trauma de algo que aconteceu na gestação, na sua gestação, né, na barriga da sua mãe, e isso vai te ocasionando, moldando a sua personalidade, o seu caráter enquanto adulto, e isso Sim. vai se aflorar muito mais no adulto. Mas quando você conhece tudo isso e sabe lidar ou até mesmo resolve os problemas, é libertador. E aí eu falo em relação ao relacionamento. Não só relacionamento, mas vamos para o geral. Terapia tinha que ter desde a escola, como educação financeira. Entendi. Seríamos seres humanos muito mais empáticos, ainda mais hoje que nós vivemos numa era
de internet em que as pessoas não te conhecem e te detona, te cancela Nossa. assim, sem dó nem piedade, sem Essa semana eu fiz um entender que você é um ser humano e tem comentário. sentimentos e tem pessoas tirando a vida por conta disso, Eu fiz um percebe? comentário e já teve gente que no comentário que eu fiz ficou bravo, veio me xingar. E aí eu tive que não reverter, mas eu tive que falar a mesma coisa que eu falei em palavras diferentes, porque a maneira como você usa as palavras, elas são interpretadas de várias maneiras. E as pessoas não querem saber o que aquilo quer dizer, elas querem interpretar o que você falou, que se dane e vão te achovelhar. Então, isso é muito perigoso. Eu pego isso para levar para minha vida, para eu não fazer isso com outras pessoas. Será Exato. que eu também não estou interpretando alguém de maneira errada? E magoando alguém, né? Exatamente. Então, por exemplo, você entra num restaurante, talvez você foi mal servido. A Uhum. pessoa nem olhou pra tua cara, mal falou com você. Nossa, eu vou fazer queixa desse atendente aqui pro gerente. Mas às vezes ele não é assim. Você pegou ele num mau dia, um dia que ele não dormiu bem, ou que esteja com problema dentro de casa, tá mais introspectivo e automaticamente ele vai passar aí por Uhum. falta de conhecimento, de sabedoria, vai acabar passando isso para os clientes. E aí você vai lá, faz uma queixa da pessoa, a pessoa é mandada embora do trabalho, você acabou mais ainda. Se ele tinha um problema, agora tem dois, porque tá desempregado, acabou com uma Então, família. eu acho Você que percebe a dimensão do é tudo muito negócio? É perigoso. muito. Ana Paula, muitíssimo obrigada. Gente, ela falou assim, cancela teu dia, Fran. Foi. Falou, Cancela essa cancela, agenda. cancela tudo. Eu falei, vai precisar. Mas assim, esse é o primeiro, com certeza a gente tem muita coisa para conversar. Quero agradecer você pela presença, né? Já amei, já é uma amiga querida, a gente já se conhece há pouquíssimo tempo, 3 dias pelo é, WhatsApp. pelo WhatsApp, mas assim, quando a pessoa tem uma energia boa, quando a pessoa também é apegada com Deus e a gente tem semelhanças em ideias, né? E eu acho que o espírito vai trabalhando e eu percebi isso e a gente vai, inclusive, entendendo o propósito do Senhor na Sim. nossa vida e na vida de outras pessoas, porque isso aqui não é entre a gente, a ideia é também poder levar isso. E, bom, espero que vocês sigam as redes sociais. Aliás, como é que tá Ana Paula Ana Paula Félix, Félix underline, no no Instagram. Instagram. Então, Ana Paula, arroba Ana Paula Félix, Ana com um N só, né? Ana Tudo com N só, simples assim. Ana Paula Félix, underline. underline. Pronto. Mas a gente vai, com certeza, esse é o primeiro de muitos papos, porque tem muita coisa que a gente tem que falar e eu quero falar. A gente nem falou direito da história dela. Que assim, Nada, nenhum. a gente nem conversou sobre a história dela. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser falada. E com certeza vai haver uma próxima oportunidade breve. E eu estou muito feliz de receber você aqui, né? Espero que seja o início de uma grande amizade e que a gente possa realmente que possamos estar juntas a partir de hoje, fazendo o nosso trabalho, o trabalho do Senhor na nossa vida também. Amém. Eu sou grata a Deus. Eu costumo falar, a minha vida ela é guiada por Deus, Uhum. bem como as pessoas que estão à minha volta, que me cercam, que chegam até a mim. Eu falo para Deus que eu preciso ser cercada com pessoas com propósito. Eu costumo falar que eu não estou aqui na face da terra para agradar ninguém nem fazer amigos. Eu estou aqui para me unir com pessoas que têm o mesmo propósito para poder crescer, Uhum. para impactar vidas. Porque se a minha vida não for para te servir, se eu Por não que eu tô sirvo aqui, né? para te servir, se eu não vivo para te servir, eu não É o que eu sirvo para falo. viver, né? Exatamente. Jesus, ele deu a vida dele Uhum. por mim e por você. Então eu preciso também fazer pelos outros. A recompensa, ou seja, de forma financeira, ou isso é Uhum. secundário, né? Então, eu sou grata a Deus por essa conexão aí de amiga que apresentou para uma outra amiga que cheguei até a Fran, mas tudo há um propósito. No final a É a gente, maneira como o nossa, Senhor peraí, trabalha. tem Deus nesse negócio aí. E esse é o objetivo, é É. alcançar e impactar vidas. Eu Uhum. costumo falar que de tudo que eu passei na minha vida, desde meus 7 anos de idade, em que eu fui curada
de uma enfermidade em que eu me vi dentro de um abuso sexual dentro da família, onde eu vivi também, né, situações de abuso psicológico e emocional dentro de um relacionamento, de um casamento, abuso de violência São abusos atrás de doméstica, abusos, tudo né? isso, né, e eu ressignificando com Deus, né, para poder ter uma autoridade nesses assuntos, ter empatia, entender além da depressão, suicídio, enfim. Se nada disso não for para impactar vidas, para resgatar e dizer assim, olha, tua vida tem jeito, teria assim. É A em minha vão, vida né? foi em vão. É em Foi em vão. vão. Então eu que sou grata a Deus, muito Que bom. obrigada. Tô muito feliz pelo convite. Se você dissesse, vamos fazer toda semana, eu tô aqui toda semana. Você vê que Eu quero, sinceramente. Que é gostoso a gente conversar com quem... é uma troca, né, Fran? A gente precisa se doar. Eu gosto disso. Eu gosto de ver o resultado de Deus na vida das pessoas, não é sobre mim, né? Eu quero que o Senhor alcance e impacte vidas assim como Ele tem impactado a minha vida até hoje. Adversidades nós vamos ter. Eu costumo falar que a gente passa por deserto em cima de batalha, em cima de luta, em cima. Ou seja, A vida inteira prepara você tem tuas problema. armas de guerra. Mas eu que agradeço, minha querida. Obrigada. Muito obrigada, viu? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Esse é o primeiro, com certeza, de muitos. Eu espero que vocês possam acompanhar a página. Seguir o arroba que está embaixo, seguir aí o nosso canal para que ele possa crescer cada vez mais e que a gente possa ajudar pessoas, né? Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, vamos cuidar do espírito, porque com certeza quando você tem a ajuda de Deus na sua vida, quando você anda com Ele, tudo vai bem. E a paz de Cristo você só vai experimentar realmente quando você buscar Ele na sua vida. Então, obrigada mais uma vez, Ana Paula Félix, nossa convidada de hoje, e até o próximo episódio do nosso podcast. Caramba, nós